capítulo 6. E eu vou contar para você quais foram os versículos que ficaram muito importantes para mim. E eu estou muito animada com esse assunto de hoje, porque é um assunto onde nós estamos vivendo uma situação muito especial. E o tema que eu encontrei para a nossa conversa de hoje é provisão no tempo da crise. Provisão no tempo da crise. Quem tem cabelinho branco como eu, assim, sabe muito bem do que eu estou falando, provisão no tempo da crise, mas muita gente hoje está vivendo um tempo de dificuldade, um tempo de crise na área de saúde, na área financeira, na área emocional, porque afeta os relacionamentos também. Então nós vamos conversar com isso, porque Salomão nos dá uma boa notícia nessa manhã. Bom dia quem está acessando aqui pelo Instagram, Pastora Fabi, bom dia, Fátima Romano, bom dia, e pelo YouTube nós temos outras tantas aí que a Sueli está anotando e logo nós vamos saudar. No capítulo 6, eu escolhi para a gente conversar hoje o versículo 6 até o 8. Vamos ler comigo? Diz assim: observe a formiga. E depois vem uma palavra que eu não gosto muito de falar, mas está aqui na Bíblia. É para alguém, é para mim talvez, é para você. Vamos lá? Observe a formiga preguiçoso. Ai, tá falando com preguiçoso hoje. Mas vamos lá, vamos ver o que tem para nós aqui. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Está apontando que a formiga tem uma lição para nos ensinar nessa manhã. E que quem não aprende com a formiga é preguiçoso. É isso que está escrito aqui. É isso que está escrito aqui. Porque a formiga é ligeirinha. Você já observou? Gente, às vezes eu tenho a impressão que eu estou na minha casa, se eu fechar o olho, elas entram no meu nariz, elas entram em todo canto. Porque aquelas formiguinhas miudinhas, elas são muito ligeirinhas e elas andam para cá e para lá e parece que se comunicam. E realmente eu creio que se comunicam porque uma para diante da outra. Enfim, hoje nós vamos conversar sobre isso. Ana Paula, bom dia, minha linda, que bom que você está aqui, Aninha Belo. Todo mundo já pegou sua Bíblia aí? Então vamos lá. Capítulo 6, de 6 a 8. Observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim, ela armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Ou seja, ela não para de trabalhar. Ela não para desfrutar do trabalho que ela está tendo na época boa, que é na época da fartura, que é na época da colheita, que é no verão, porque ela está de olho lá na frente. Ela está de olho no tempo da crise, que virá o tempo da crise, né? Vem o tempo da chuva e é o tempo da crise para a formiga. Você fez provisão para esse tempo que nós estamos passando? Nós estamos enfrentando um tempo de distanciamento social, onde tudo se reduziu, onde tudo se resumiu. E nós estamos vivendo esse tempo de se reinventar. Nós estamos vivendo um novo. Que novo será esse? Nem é novo. Mas nós estamos vivendo um tempo de administrar. Quem fez provisão para esse tempo? Quem fez provisão para viver este tempo que nós estamos vivendo? Social, econômico, de saúde. Quem fez provisão, armazenou para viver este tempo? Talvez algumas pouquíssimas pessoas estejam me respondendo aí que fizeram provisão, mas a maior parte não fez e está lidando com esse tempo da crise, e está vivendo esse tempo da crise, está tendo que se reinventar, encontrar novas formas para resolver saúde, para resolver finanças, para resolver emoções, para resolver relacionamentos, não só dentro de casa, mas fora de casa.
Enfim, Deus fala comigo hoje através de Salomão e nos ensina através das formigas, e nós vamos aprender o que tem de proveitoso aqui. No versículo 6, chama de preguiçoso quem não se prepara para o dia mau, para o dia da crise. Salomão chama de preguiçoso para observar a formiga, porque ela se prepara para o tempo da chuva, ela se prepara para o dia mau. Então ele está chamando de preguiçoso, ele está nas entrelinhas, começa a entender porque ele está falando sim, que é preguiçoso quem não provê para o dia da crise. No versículo 8, nós lemos assim: e ainda assim armazena suas provisões no verão, na época da colheita, ajunta o seu alimento. No tempo da maior provisão, e quando está entrando recursos, é quando você está no gozo da perfeita saúde, é quando você está cheio de relacionamentos, cheio de pessoas te solicitando, desejando estar com você. Nesse tempo, a formiga continua trabalhando. E aqui tem um princípio importante: ela não consome o fruto que ela está produzindo, ela consome apenas o alimento. Ela usa apenas o necessário para o seu dia a dia e o restante ela armazena. Igualzinho a gente, né? No dia da fartura, a gente, vou trocar tal coisa, vou trocar tal coisa, vou fazer agora, realizar o sonho, vou fazer a viagem do sonho. E eu não sei o que mais passa pela nossa mente na época da fartura, na época que nós estamos colhendo, na época do verão da nossa vida, do nosso tempo. Mas a formiga, aqui Salomão nos mostra que ela reserva para o tempo da chuva, que ela não consome tudo que ela colhe. Trocando para o nosso tempo, ela não gasta tudo que ela ganha. Ela não para desfrutar de todo esse tempo, ela continua trabalhando. Isso me leva a pensar na fábula da cigarra e da formiga. E todos devem conhecer, porque quem foi numa escola teve que aprender a fábula da cigarra e da formiga. E lá nessa fábula nos mostra que no verão a formiga trabalhava e passava de um canto para o outro, e a cigarra tinha até um violãozinho, vocês lembram disso? Tinha até um violãozinho, né, figurado. Ela cantava, porque o sol era lindo, porque o tempo era lindo, porque a força dela era melhor. Ela cantava. E a formiga trabalhava. E as duas até conversavam, né? Tinha até um diálogo ali no meio das duas. Mas veio o tempo da chuva. E a cigarra enfrentou o tempo da chuva. E a formiga enfrentou o tempo da chuva. E não é o tempo que nós estamos vivendo. Quando a cigarra teve que se recolher, quando a formiga teve que se recolher, porque lá fora era chuva. As duas tiveram que se recolher dentro da sua casa. Não é o tempo que nós estamos vivendo, que a gente teve que se recolher, teve que se retrair e se reinventar, mas a gente teve que voltar, não só para dentro da nossa casa, mas para dentro de nós mesmas. E identificar dentro de nós o que tinha de provisão, o que realmente nós acumulamos como energia, como força, como motivação, o que realmente a gente tem. E a cigarra e a formiga viveram esse tempo recolhidos na sua casa, muito próximo, muito parecido com o tempo que nós vivemos hoje. E na casa da formiga havia provisão, havia paz, havia comunhão.
havia recursos e havia comunhão, porque as formigas vivem em colônia. Se você observa, uma passa e dá uma trombadinha na outra, parece que uma passa uma dica para a outra. Olha, em tal lugar tem supermercado, hoje está com oferta, hoje tem comida lá em tal lugar. E elas vão e voltam e param um pouquinho para conversar. E elas vivem em colônias, elas vivem em ajuntamento, elas vivem se relacionando. E na casa da cigarra havia solidão, havia falta de recursos, havia escassez. E depois o restante dessa fábula, a gente sabe qual é o fim, a gente sabe qual é o diálogo e não é nada agradável. Mas no dia de hoje, no mês de janeiro, no primeiro mês do ano de 2021, Deus está aqui, falando conosco, através desse programa Meditação em Provérbios. Está falando através de Salomão comigo e com você. E eu e a Sueli estamos aqui nessa caminhada com você para conversar sobre isso e para repensar as nossas atitudes a respeito disso. Nós convidamos você a meditar conosco agora sobre provisão no tempo da crise, aprendendo com a formiga, conforme é o conselho de Salomão, que recebeu de Deus, que criou todas as coisas e governa todas as coisas. O que nós podemos ter para o nosso hoje? Para o nosso hoje. O que nós podemos aprender no nosso dia, nesse mês de janeiro, o que nós podemos aprender, o que nós podemos usar e o que nós podemos transbordar e o que nós podemos ensinar, passar para outras pessoas, compartilhar com outras pessoas. Não só em conhecimento, mas em material também, em emoção também, em relacionamento também. O que nós podemos produzir, usar e armazenar e transbordar. Que nós podemos fazer isso? Eu não vejo aqui nenhum ensinamento que a formiga transbordou o que ela tinha. No modelo de José, ele ajuntou no tempo da crise, mas ele ajuntou para abençoar toda a região. Aquela viúva pobre que foi visitada por um sobrenatural através de Elias, através de Eliseu, ela acabou transbordando e matando a fome, ajudando a não ter fome toda aquela região com a bênção dela. Vamos ver, o Senhor quer falar comigo e com você e nós vamos prestar muita atenção nisso. Hoje nós vivemos tempos difíceis, mas não será a última crise. Nós vamos nos preparar para o futuro, não só para o ano de 2021, mas para o futuro. Se você observar o passado, ao longo da história, quantas crises na área da saúde nós vivemos. Quantas pestes assolaram o planeta todo, durante toda a história da humanidade. Muitas, muitas. Nós aprendemos o que com todas elas? Mas nós vamos aprender agora. Nós vamos aprender agora e daqui para frente será diferente. Com certeza, nós vamos nos preparar. Alguns produtos que nós podemos produzir, usar, armazenar e transbordar. Vamos lá para o primeiro? Eu convido você a anotar aí no seu bloco de anotações. Nós vamos lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, e a Sueli vai escrever aí no YouTube, Hebreus capítulo 11, versículo 1, e vai ficar gravado aí para vocês. Hebreus 11, versículo 1 e versículo 6. O que nós podemos produzir, nós podemos usar, nós podemos armazenar e ainda compartilhar, ainda transbordar a nossa fé.
a nossa fé, que nos faz estar juntos hoje aqui, que nos faz estar firmes, que nos faz mais do que vencedores em todas as coisas, em todas as circunstâncias. A nossa fé, nós podemos produzir, nós podemos usar, nós podemos armazenar, e hoje nós estamos aqui transbordando com vocês, e vocês estarão transbordando para outras pessoas também. No capítulo 11, no versículo 1, tudo bem? Isso, 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Certeza do que nós esperamos. Nós esperamos, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isaías: nunca se viu, nem se ouviu falar de outro Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. A nossa fé no Deus Jeová Jireh, que cria do nada e supra a necessidade dos seus filhos. Quantos milagres nós temos vivido neste ano de 2020. E quantos milagres nós vamos viver no ano de 2021, porque o melhor de Deus sempre está por vir. Nossa fé, nós vamos mostrar, nós vamos usar e nós vamos fortalecer a nossa fé. Lá no versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Para agradar a Deus nós temos que ter essa firmeza na nossa fé. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nossa fé. Primeiro produto que nós vamos produzir e vamos usar e vamos armazenar, porque nós vamos alimentar, uma alimenta a fé da outra contando os seus milagres, o seu sobrenatural, e nós vamos transbordando. Segundo produto que nós precisamos, podemos produzir hoje no mês de janeiro, são os relacionamentos. Relacionamentos valorosos, com pessoas que nos agregam, com pessoas que nos levam a patamares superiores. Então nós vamos desligar o ouvido e os olhos da má notícia, do agorento, da previsão negativa. Nós vamos desligar, mas nós vamos fortalecer relacionamentos, conversar, trocar ideias, ouvir, buscar, ler sobre pessoas que nos elevam a patamares superiores. Nós vamos ler lá no Salmo 101, anota aí, Salmo 101, no versículo 6. Diz assim: meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Serão meus companheiros. Em outra versão diz: procurarei os fiéis da terra. Procurarei aqueles que te servem, para que sejam os que me servem. Me servem não necessariamente de favores ou serviços, mas me servem, alimentam a minha emoção, trazem boa notícia, alimentam a minha fé. Procurarei os fiéis da terra. Então nós vamos produzir relacionamentos saudáveis. 0 relacionamentos tóxicos. Nós não podemos gastar tempo com relacionamento tóxico, querendo, eu vou recuperar tal pessoa, eu vou andar com tal pessoa, porque eu vou recuperar. Esse é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Nós somos semeadores, você mostra o caminho e o Espírito Santo convence. Mas para andar nós vamos produzir relacionamentos, nós vamos usar relacionamentos, nós vamos fazer network, nós vamos produzir relacionamentos que caminhem conosco para o futuro. E nós vamos transbordar. Terceiro produto que nós podemos produzir hoje e que nós podemos usar, consumir e nós podemos armazenar e podemos abençoar pessoas são recursos.
Sim, estamos falando de recursos materiais. Recursos materiais, como a formiga, não gastar tudo que você ganha. Ah, mas não é suficiente. Claro que não é suficiente, porque a sua receita e o orçamento não estão caminhando junto, né? Se o orçamento... Ah, mas eu preciso. Enfim, não gaste tudo que você ganha. E isso é um conselho que nós encontramos lá em Lucas, no capítulo 14, no versículo 28 e 30. Diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? E o versículo 30. Para que pessoas não olhem para você e digam: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Muita gente chega no final da sua vida de uma forma assim, totalmente diferente do que viveu, talvez do que começou, porque não fez essa previsão e essa provisão. E não é só de material que nós estamos falando, provisão de saúde, provisão de relacionamentos, provisão, recursos todos que nós precisamos para ter uma vida equilibrada, uma vida harmoniosa, de espiritualidade. Não vamos entrar nesses detalhes, mas nós vamos produzir recursos. O Senhor nos dá sabedoria, abre circunstâncias, basta você pedir, você conversar, você buscar, e Ele coloca na sua frente as oportunidades. Gosto muito da história da pastora Fabi, que está conosco aqui agora no Instagram. Ela tem uma história de se reinventar, como poucas pessoas eu vejo, porque ela está firme com Deus, e Deus vai abrindo essas possibilidades, e ela vai caminhando. O último ponto que eu gostaria, existe muito mais, mas o último produto que eu gostaria de mencionar agora, quase que encerrando esse tempo de meditação em Provérbios, é a saúde. Saúde nós podemos produzir hoje, e nós podemos usar, e nós podemos armazenar, e ainda nós podemos transbordar. Deus nos fala, Deus tem falado conosco sobre atenção à nossa saúde. Vamos lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 19. Chama a nossa atenção para essa responsabilidade de nós cuidarmos da nossa saúde física, da nossa saúde emocional. No nosso programa, eu queria convidar a Sueli para essa conversa, no nosso programa de... tudo bem. O programa que nós desenvolvemos de 3 dias no mês de dezembro. Sempre gratidão. Sempre gratidão. A experiência de gratidão. A experiência de gratidão. Nós desenvolvemos esse programa, está aí no YouTube, você pode acessar, e lá nós discorremos assim muito a respeito do cuidado com a nossa saúde, né? Da necessidade de como fazer isso. Você pode acessar lá. Mas, seguindo aqui no capítulo 6, no versículo 19, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Nós não somos de nós mesmos, nós somos mordomos desse corpo maravilhoso aqui que Deus deu, com 2 braços, 2 pernas, uma cabeça pensante. Nós somos mordomos. Então o Senhor está nos lembrando nesta manhã que hoje nós podemos procurar ter um modo de vida saudável. Você já foi tomar sol? Você está lembrando que você precisa tomar sol, fazer uma caminhada para fazer vitamina D no seu corpo? E você precisa produzir hoje, e você precisa armazenar, e você precisa usar e transbordar isso. Eu quero
fazer uma pergunta para você. De toda essa conversa nossa, o que você entendeu o Espírito Santo falando com você? Que provisão você precisa fazer hoje para você usar e você ter no futuro? Porque realmente nós vamos continuar precisando disso. Nós vamos continuar precisando da nossa fé. Nós vamos continuar precisando de relacionamentos, mais do que nunca, nesse tempo de distanciamento social, como nós precisamos de relacionamentos, porque Deus não fez cada um de nós para viver cada um no seu cantinho, sabe? Tu no teu cantinho e eu, não é assim não. Jesus mandou de 2 em 2, ele andava de 3 em 3 e de vez em quando ele estava com quase 5 mil em volta dele. Nós precisamos de relacionamentos saudáveis. Vamos então regar, vamos fazer contato, vamos regar, fazer prosperar relacionamentos saudáveis. Nós vamos precisar de prover recursos de toda espécie. E nós vamos precisar dar muita atenção para a nossa saúde. O que o Espírito Santo falou com você? O que você precisa produzir? O que você precisa incrementar, fazer em larga escala? É esse sobrenatural, é esse milagre que Deus deseja fazer na nossa vida hoje. E eu convido você a orar comigo, buscando não o que eu estou aqui falando, mas buscar exatamente o que o Espírito Santo tocou no seu coração. Pode vir aqui pertinho de mim. Vou usar a câmera aqui da Eli, porque... Enquanto isso, eu estou no meu cafezinho. É uma situação ali de muito ruim a conexão. Sobre essa questão da saúde, a gente precisa entender que o nosso corpo, ele é o instrumento aqui na Terra. Nós vivemos nessa Terra, nós somos espírito, né? A eternidade, nós vamos viver no espírito. Mas aqui na Terra, nós só conseguimos fazer alguma coisa, só conseguimos viver aqui nesse mundo natural, se o nosso corpo estiver bem. Então, você sabe, se você estiver doente, de cama, você não cuida da sua casa, não cuida dos seus filhos, você não trabalha, você não vai fazer a obra de Deus, você não faz nada. Então, a vida da pessoa que é doente fica restrita à doença, né? Ela fica escrava, ela fica cativa à doença. Então, isso é um ponto muito importante. Às vezes a gente deixa de lado porque acha que não é espiritual. É espiritual, a nossa saúde também é. E o Senhor conta que a gente cuide de todos esses aspectos, né? E então nós queremos incentivar você e a gente mesmo. Nós estamos tendo essa lição esse ano, o ano que passou, e continuamos, né, nessa luta, nesse aprendizado de o que é que a gente, como que a gente tem que fazer, né? Então, que a gente possa cuidar melhor do nosso corpo, dar mais atenção, porque é isso, gente. Nós precisamos estar saudáveis, com energia, com alegria, né? A alegria do Senhor nos traz saúde, tira a ansiedade. Então é isso, para você poder caminhar, para você cuidar da sua casa, para você desenvolver seu ministério, desenvolver a obra de Deus, aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Então, vamos cuidar também do nosso corpo. Fica aqui a minha pequena contribuição. Fica aqui pertinho que eu vou elogiar você agora. Então, eu quero contar para vocês que quando iniciou o tempo do distanciamento social, eu já contei isso para a Sueli. Quando iniciou o tempo do distanciamento social, eu entendi que eu precisava melhorar os relacionamentos. Eu precisava agregar, andar junto com quem me leve a patamares superiores, com quem me agrega. Porque é diferente de você ser útil, aconselhando alguma pessoa, sendo apoio para alguma pessoa. Esse é o nosso ministério. Esse é o propósito de Jesus na nossa vida, que a gente sirva. Mas você precisa também arejar, você precisa crescer, para você ter mais para dar, senão você vai ficar dando as mesmas coisas, o mesmo marmitex requentado. Então precisa crescer. E eu coloquei isso diante do Senhor. E eu só entendi isso porque eu fiquei dentro de casa, porque eu não conseguia sair mais, porque eu tinha que ficar recolhida, né? Eu sou grupo de risco, então eu fui a primeira a ser cortada da igreja, de tudo quanto era lugar, e 12 crianças não podiam ir.
E lá eu entendi que eu precisava melhorar os relacionamentos. E eu coloquei diante do Senhor. Falei, ai, Senhor, veja bem, agora que eu entendi, agora que eu ia melhorar, fechou tudo, eu não posso nem sair daqui. Você sabe o que o Senhor fez? Ele trouxe dentro da minha sala. Eu entrei aqui nessa telinha que você está entrando e o Senhor me mostrou pessoas prosperando, avançando, caminhando na direção do seu destino, cumprindo o seu propósito de uma forma excelente que eu não conhecia dentro da minha casa, dentro da minha sala. Olha, eu posso contar assim umas 5 pessoas que Deus me mostrou e eu comecei a ouvir os programas, a seguir, comecei a levantar cedo, agora eu levanto 15 para 6, meu amor, 6 horas eu estou aqui aprendendo, fazendo aula e ainda depois dessa caminhadinha, Deus colocou a Sueli no meu caminho, ó. E nós estamos desenvolvendo um trabalho que a gente não desenvolvia antes. Quantos anos a gente se conhece, né, Su? Conhecemos já há um tempo e a gente não programou, né? Não foi algo programado. Foi Deus. Mas, nesse tempo, nas conversas, né, o Senhor tem preparado essa amizade ficar mais próxima, mais confiante, mais segura. E assim que você deve também buscar, há pessoas perto de você, ou que não estão tão perto, mas que o Senhor pode trazer. E Isso. você tem uma conexão firme, segura, e que você possa desenvolver algo. Nós estamos, gente, chegando num tempo que precisamos divulgar o Evangelho, precisamos divulgar as boas novas de salvação, né? Então, procure alguém que vai te elevar, como ele falou, e eu vou parar de falar, senão eu fico falando muito. Então, a Su tem me agregado muito, porque, gente, ela canta, só não consegue me fazer cantar, mas o resto, enfim, a nossa caminhada. Porque eu não quero. Enfim, a nossa caminhada tem sido de produzir, tem sido de usar para esse tempo e nós estamos armazenando, porque isso vai até Jesus voltar, até enquanto a gente estiver aqui na Terra, esse relacionamento vai continuar e nós estamos transbordando para vocês, nós estamos mostrando com a nossa vida nós estamos mostrando que é possível. Com certeza você tem suas experiências também aí, e a gente gostaria que você enriquecesse este programa, deixando a sua experiência, mesmo você que está no Instagram, escreve aí, ai Leozinha, que linda também, olha, a Léo também é uma história de superação, de se reinventar, coisa linda, né? Eu caminho com gente que se supera a cada dia, que se reinventa a cada dia, e é são histórias maravilhosas da vida real. Escreve sua experiência aí no Instagram, escreve lá no YouTube, olha. Gente, entra lá no YouTube, em nome de Jesus, tu me deixa o like, faz o seu comentário, compartilha, porque assim o aplicativo envia para mais pessoas. Estamos encerrando, são 9h47, Deus abençoe o nosso dia, fica aí pensando nesses pontos importantes, porque amanhã tem mais, amanhã tem capítulo 7 com a Sueli. Vamos orar? Vamos, põe sua mãozinha aí me abençoando quem está aí quem vai ouvir até depois, no decorrer dos meses, quem vai ouvir também receberá essa bênção. Querido Deus, nós te amamos tanto, Pai, que não conseguimos expressar, mas nós consagramos nossa vida para o teu serviço, para o teu propósito, como sinal do nosso coração rendido a ti, grato por esse Pai maravilhoso que o Senhor é. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, de fixar esse ensinamento de hoje na nossa mente, de uma forma muito clara e de uma forma muito forte. Continua falando durante o dia, continua acrescentando o teu ensino na particularidade de cada pessoa que está nos acompanhando, na situação individual que cada um está atravessando, seja a porção do teu sobrenatural agindo. Traz na nossa mente, amplia esse ensinamento, nos dá sabedoria para usarmos, para nós podermos armazenar
para a gente transbordar na vida de muitas pessoas que você deseja abençoar através da vida de cada uma de nós que está nesse programa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bom dia, fica com Deus, até mais, até amanhã.